E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual horário vocês estão vendo isso. E vamos para mais uma resolução de questões do Guidorize. E gostaria que você se inscrevesse no canal, se possível aí, pessoal, e dá um like aí também para ajudar. E vamos começar com o exercício 7 da questão 12.2 ainda. Seja A diferente de zero, uma constante, verifique que a integral de 1 dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado dx é igual a 1 sobre a vezes o arco tangente de x sobre a mais uma constante. E o que é que a gente faz quando a gente recebe uma questão desse tipo? Toda vez que vocês receberem uma questão desse tipo, vocês vão pegar e isolar a constante. Sempre, sempre, sempre. Ó, vocês perceberem aí, eu vou até colocar aí embaixo, ó, a gente vai ter uma integral aí de 1 sobre. Aí o que que a gente vai fazer? A constante aqui, no caso, é o a ao quadrado. Então, a gente vai pegar, colocar o a ao quadrado em evidência. Aí, coloca aqui entre parênteses 1 mais x ao quadrado sobre a ao quadrado. Ó, se vocês perceberem, se multiplicar tudo por a ao quadrado, a gente vai ter exatamente a equação anterior. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1 sobre a ao quadrado e jogar para fora da integral, porque integral de uma constante não interfere em nada. E a gente vai colocar o x sobre a em evidência. Se vocês perceberem, ambos estão ao quadrado, então não vai fazer diferença se eu colocar ambos em evidência. E para fazer esse tipo de questão, a gente só precisa saber de uma equação que é bem simples, que eu acredito que todo mundo saiba, que é a equação fundamental da trigonometria. A gente tem que saber que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Só com isso aqui você já resolve essa questão. Aí existem duas possibilidades, tá, pessoal? Vocês podem estar dividindo essa equação inteira por cosseno ao quadrado de ambos os lados ou seno ao quadrado. Ambos vão dar a resposta, não importa qual você escolha, beleza? Mas eu vou fazer por cosseno ao quadrado, que é mais simples. Eu tenho um outro vídeo aí, talvez eu mostre aí no card, resolvendo. Beleza, então vamos lá. A gente tem aqui, vamos dividir tudo por cosseno ao quadrado, né? O seno sobre cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado. Cosseno sobre cosseno vai dar 1. E 1 sobre cosseno vai dar secante ao quadrado. Então a gente vai ter a equação aí de baixo, né? Tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Aí tu, beleza, Rodrigo, mas e se na hora eu não souber? Vai interferir em alguma coisa? Tipo assim, eu não sei que tangente de θ é seno sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. Vocês poderiam simplesmente deixar desse jeito. Tipo assim, botar lá seno sobre cosseno mais 1 é igual a 1 sobre o cosseno de θ. Poderia deixar exatamente dessa forma que não teria problema em resolver a questão. Aí tu chega e fala, sim, mas e aí? Cheguei nessa equação aí, mas o que que eu posso fazer com ela? E por que que eu cheguei nisso aí? Simples. Se vocês pararem para analisar a parte de baixo da equação, ela poderia muito bem ser simplificada. Ó, a gente tem 1 mais x sobre a elevado ao quadrado, né? Tranquilo até aí. Mas se vocês perceberem, o que que aconteceria se esse x sobre a fosse tangente de θ? A gente teria aqui 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual ao quê? Secante ao quadrado. Se vocês analisarem, isso é meio que uma simplificação dessa equação. Então, basicamente, se eu aplicar tangente de θ no lugar de x sobre a, eu vou ter uma simplificação dessa equação. E é sempre assim que eu vou procurar tentar resolver integrais. Sempre procurar como é que eu posso dizer, uma simplificação da integração. Tranquilo, então. A gente chegou na conclusão que a gente vai chamar a tangente de θ de x sobre a. Beleza? E só que a gente ainda não tem dx. No caso, quem que a gente vai substituir por dx? Aí, no caso, é só a gente fazer uma derivação de ambos os lados. A gente sabe que tangente de θ é o quê? Seno sobre cosseno. Como eu falei, não vai interferir em nada chamar de tangente de seno sobre cosseno. E essa derivada aqui, vocês não precisam saber de cabeça, tá? Que a derivada da tangente de θ é secante ao quadrado. Vocês bastam fazer uma derivada da divisão aqui, ó. A gente vai ter que a derivada da primeira aqui, ó, é cosseno de θ de θ, vezes a de baixo aqui, o denominador, que é cosseno de θ.
menos a derivada do de baixo vezes o de cima. A derivada de cosseno é menos seno de θ dθ, vezes o seno de θ. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de θ. E, obviamente, tudo isso é igual a dx sobre a. É uma constante, então nada acontece com a derivada de a. E agora, basta a gente fazer apenas uma simplificação. A gente vai ter cosseno vezes cosseno, que dá cosseno ao quadrado. E menos seno vezes menos seno, que vai dar mais seno ao quadrado. Aí a gente vai colocar os dθ em evidência, né? Só que a gente tem aqui o quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é a lei da trigonometria fundamental. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar igual a 1. Então, a gente vai ter que dx sobre a é igual a dθ sobre o cosseno de θ ao quadrado. E o que é 1 sobre cosseno? É secante. Então, a gente vai ter que secante ao quadrado de θ dθ vai ser igual a dx sobre a. Aí, agora, basta a gente passar o a para o outro lado. Então, a gente vai ter que a vezes secante ao quadrado de θ dθ é igual a dx. E agora, basta a gente apenas fazer uma substituição. A gente vai ter aqui que onde é x sobre a gente vai chamar de tangente de θ, né? Então, a gente vai ter que essa integral aqui vai ser igual que 1 sobre a ao quadrado da integral de 1 sobre 1 mais... O que é x sobre a? Tangente de θ, né? Como vocês estão vendo aqui. E o dx vai ser o quê? A vezes secante ao quadrado de θ dθ. Só que quem é 1 mais tangente ao quadrado de θ? Como a gente viu anteriormente, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, a gente vai ter o a aqui, né, vezes secante ao quadrado de θ dθ sobre secante ao quadrado de θ. A gente vai cortar a secante de cima com o de baixo, vai dar 1. O a gente tira para fora da integral e vai ficar a sobre a ao quadrado, que vai dar 1 sobre a. Então, vai dar 1 sobre a da integral de dθ. Quem é a integral de dθ? É o próprio θ. Então, a gente vai ter 1 sobre a vezes θ mais uma constante. Só que quem é θ? Beleza, a gente sabe o quê? Que tangente de θ é igual ao quê? X sobre a, que foi o que a gente chamou lá no início. Então, basta a gente isolar o θ. Se tangente de θ é igual a x sobre a, então θ é igual ao arco tangente de x sobre a. E agora basta a gente chamar de θ de arco tangente de x sobre a, que a gente vai obter a resposta conforme aqui embaixo. Ó. Vai dar 1 sobre a do arco tangente de x sobre a, mais uma constante aqui. Beleza, pessoal? Valeu aí.